Graça e paz, irmãos e irmãs. Tenhamos todos um bom dia na presença de Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no livro dos Salmos, o Salmo de número 14. Salmo de número 14. O insensato diz no seu coração: Deus não existe. Todos se corrompem e praticam abominações. Não há quem faça o bem. Nós vamos ficar com a primeira parte deste verso para estes 2 domingos. O insensato diz no seu coração: Deus não existe, ou não há Deus. No dia de hoje, nós vamos tratar de alguns aspectos introdutórios ao tema do ateísmo, e domingo que vem nós vamos tratar propriamente das convicções, das doutrinas e como nós podemos contrapor ou combater os pensamentos ateístas que estão em voga em nossos dias. Em primeiro lugar, é preciso dizer que, sendo o ateísmo a negação de Deus ou de qualquer elemento ou coisa sobrenatural, é interessante notar que a crença em Deus é algo universal. A primeira coisa que eu gostaria de falar nesta introdução hoje é que a crença em Deus é algo universal. E quando falamos que a crença em Deus é algo universal, não queremos dizer que todas as pessoas, em todas as épocas, em todas as culturas, em todas as civilizações, em todos os povos, acreditaram ou acreditam no sobrenatural, ou em Deus, ou em deuses, ou algo que está acima do elemento humano de forma supranatural, agindo e intervindo no mundo natural. O que nós queremos dizer quando falamos que a crença em Deus é universal, é que se formos a todos os povos hoje, em todas as culturas, em todas as civilizações, aqui no Brasil, com a variedade de indígenas que existe, se formos aos países da América do Sul, se formos à América Central, à América do Norte, à Europa, à África, à Ásia, Oceania, em todas essas partes do mundo, haverá pessoas em grande número que acreditam na existência de algo sobrenatural que rege e domina a natureza. Se não bastasse isso, poderíamos dizer que em todas as épocas, não apenas no momento atual, mas em toda a idade contemporânea, na idade moderna, na idade média, na idade antiga, no elemento pré-histórico, sempre houve e sempre existiam grupos, os mais variados possíveis, que creram, que acreditaram
ou na existência de um único Deus, ou na existência de vários deuses, ou na existência de elementos sobrenaturais, às vezes a própria natureza, que tinha certos poderes e que dominavam o homem aqui na terra. Então isso é um fator interessante, porque alguém pode indagar de onde que vem essa universalidade da crença na existência de Deus. O que promove isso? O que provoca nas pessoas o sentimento em geral de que há um ser superior ou seres superiores que detêm um certo poder ou todo-poderoso para poder dirigir, governar e sustentar o universo e a terra onde nós habitamos. De onde vem este sentimento? Este sentimento, ele é inato. Ele está na natureza humana. Porque o ser humano, agora falando do lado bíblico, do lado teológico, o ser humano, ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. E quando foi feito à imagem e semelhança de Deus, certos aspectos da divindade foram inseridos no ser humano. Por exemplo, o homem foi feito moralmente igual a Deus. Obviamente que por causa do pecado, por causa da queda do homem, este homem veio a cair, este homem veio a se afastar de Deus. Mas ele carrega em si, ele traz dentro de si, da sua consciência, do seu espírito, da sua parte espiritual, alguns elementos que foram inseridos por Deus lá quando Deus criou o homem. E um destes sentimentos é o sentimento de dependência de algo externo. É o sentimento de dependência de algo superior. É o sentimento de dependência de algo transcendente, de algo sobrenatural, de algo supranatural, que vai além daquilo que nós vemos, percebemos e analisamos, e aquilo que está ao nosso redor. Então há um sentimento intrínseco no ser humano, e isso foi colocado pelo próprio Deus, porque foi feito o homem à imagem e semelhança de Deus. Embora esta imagem e semelhança de Deus hoje seja corrompida, digamos assim, é uma fotocópia muito mal feita, por causa do pecado que degenerou, que estragou, mas ainda é uma fotocópia. Ainda é digamos assim, é um vislumbre da imagem e semelhança que o homem tinha. É muito inferior, é muito deteriorada, mas ainda está em nós o hálito de Deus, o sopro de Deus, quando Ele nos fez como raça humana, como seres humanos, e soprou o seu Espírito sobre nós. Senão nós seríamos animais irracionais, nós seríamos como quaisquer outros animais. E na verdade, às vezes, o homem age como um animal irracional, às vezes agindo até de maneira pior do que um animal irracional. Então, de onde que vem este elemento? Em suma, este elemento vem da natureza humana. E muitos povos, por não conhecerem, por não saberem, por estarem distantes da revelação de Deus, muitos povos passaram a adorar astros, estrelas, sol, lua. Havia vários deuses.
o Deus Sol, o Deus Saturno. Ao lermos a literatura grega, nós vamos ver aquelas histórias, aquelas lendas dos vários deuses que existiam. E os filósofos gregos debatiam sobre a existência dos deuses, o panteão dos deuses gregos. E Paulo encontrou isso quando estava no Areópago, e tinha até lá uma estátua ao Deus desconhecido. Vejam como é universal esse negócio de crer em Deus ou na divindade, que eles tinham deuses de tudo quanto era tipo e jeito, e aí fizeram uma imagem, uma estátua, e colocaram lá ao Deus desconhecido. Porque eles disseram, pode ser que exista um Deus que a gente não conheça, então nós vamos fazer uma imagem para esse Deus, senão ele vai ficar zangado conosco, porque os antigos tinham a ideia de Deus, e isso às vezes existe na cabeça das pessoas, um Deus irado, um Deus bravo, um Deus que está lá pronto para esmigalhar, para destroçar, para destruir, para acabar, pessoas que têm medo de Deus. O Novo Testamento diz assim, o perfeito amor lança fora o medo. Claro que nós temos que ter respeito para com Deus, temor. Mas uma coisa é respeito e temor, outra coisa é medo. Mas os antigos tinham medo de Deus, medo dos deuses. E aí fizeram esta estátua ao Deus desconhecido. Havia povos que adoravam, por exemplo, as árvores, que adoravam seres inanimados, como animais, que eram considerados sagrados, divinos. Até hoje mesmo, na Índia, a vaca é um animal considerado sagrado, divino, porque ela dá o alimento para as pessoas, ela dá o leite, né, que é para a subsistência de milhões de pessoas que lá vivem, e crianças em grande número. Havia países que adoravam a serpente. O Egito, por exemplo, a serpente era adorada. Havia países que adoravam o carneiro, havia países que adoravam, enfim, outros animais, e às vezes pedra sagrada. Havia uma pedra e as pessoas achavam que aquela pedra tinha poder, um poder mágico. E as pessoas iam tocar naquela pedra. E havia assim muitas tradições, muitas superstições, porque isso faz parte do elemento humano. Isso faz parte da natureza humana. Há o desejo intrínseco do homem de adorar. Além de crer em algo externo, há o desejo intrínseco de adorar. O homem sente a necessidade de adoração, adorar alguma coisa. E a raça humana, ela tem dentro dela esse desejo de adorar alguém ou alguma coisa. Agora precisamos dizer que nessas crenças, nessas superstições, existem vários erros e vários exageros que fazem com que algumas pessoas se tornem céticas, que algumas pessoas se tornam agnósticas, que algumas pessoas se tornem ateístas. Domingo que vem a gente vai definir um pouco cada um deles rapidamente, né, e apresentar as ideias gerais do ateísmo e como nós podemos combater os ateístas. E na verdade, o ateísta, ele é um ser, um andarilho em termos filosóficos, em termos ideológicos. Ele é um andarilho. Ele é um perdido. Ele é um desapontado. Se nós estamos falando que o sentimento de adorar e de respeitar um ser superior, ou até mesmo que seja uma árvore ou um animal, é algo inato, intrínseco,
e que o homem tem o desejo, já nasce com o desejo, com o sentimento que Deus colocou dentro dele de adoração, é porque no caminho da vida dessa pessoa, algumas coisas aconteceram para que ele se tornasse, ou eles se tornassem ateus. Ou eles suprimiram este desejo, essa vontade, de alguma forma através da razão, ou por uma experiência frustrante, abandonaram e abafaram este sentimento que é inato, ou então eles simplesmente através de estudos filosóficos acham ou acreditam que é uma impossibilidade acreditar em Deus, porque Deus não pode ser provado. Quando surgiu a ciência, ela tinha aquele negócio de, por exemplo, na química, na física, é tudo exato, tem que medir, tem que pesar, tem que analisar. Aí, este composto a tantos graus, a uma determinada temperatura, em determinadas circunstâncias, reage com uma outra, né? E aí vai dar uma outra, ou então vai produzir um determinado elemento. Então, as pessoas passaram a usar essencialmente a razão. E esta razão foi usada através do método indutivo. O que é o indutivo? Você vai fazendo, né, experiência para chegar a uma realidade. Como não tem jeito de fazer experiência com o divino, com o sagrado, ou eles imaginam, porque não têm experiência com o sagrado, com o divino, eles não têm experiências espirituais, então eles acham improvável. Ou fogem dessas experiências, ou não querem saber, ou explicam racionalmente. E chegam ao ponto de dizer que Deus é uma criação do homem, e não o Deus que criou o homem, foi o homem que criou Deus. Porque Deus, a crença em Deus faz parte do homem em evolução, do homem atrasado, retrógrado. O homem cientificizado, o homem que nasceu num período de técnicas, de computadores, dessas coisas que existem nos nossos dias, ele não tem a necessidade de acreditar em Deus. Ele não precisa de Deus. Deus não existe porque o próprio homem pode cuidar de si mesmo. E chegam à conclusão, Deus não existe. Precisa-se dizer que há vários tipos de ateus. Vários tipos de ateus. Assim como há vários tipos de religiosos, há vários tipos de ateus. E esse ateísmo está tão exacerbado em nossos dias, e ele existe mais no Ocidente, em países que foram cristãos, e parece até uma coisa ridícula, porque a maioria dos ateus hoje, a maioria nasceu, conviveu, viveu com o cristianismo, tem um certo desapontamento com o cristianismo, e aí essas pessoas tornam-se ateus. Obviamente que existem estados ateístas que propagam o ateísmo nas crianças desde pequenas. Mas como lá dentro dessas pessoas existe aquele sentimento inato de adorar e de venerar algo superior,
Mesmo sendo instruídas num ateísmo, num estado ateísta, essas pessoas carecem de Deus, sentem a necessidade de Deus e sentem necessidade de algo externo para complementar a sua existência e a sua vida. Na Rússia, por exemplo, milhares de pessoas que foram educadas num sistema ateísta vieram a crer em Cristo e têm uma grande sede. Por isso que é um negócio inato, e a educação não pode, o ensino ateísta não derruba isso, não tira isso da pessoa, que é algo inato colocado por Deus, que muitos são cristãos. Muitos são cristãos. A China também, que é um estado que propagava e até propaga um certo ateísmo ainda hoje, é o lugar onde há mais batistas no mundo. Claro, tem muita gente morando lá, né? Mas o número de cristãos é grande. E de outras religiões também. Na Índia, que o hinduísmo é um sentimento que não vê a necessidade de Deus, não propaga Deus. É um estilo de vida, simplesmente, o hinduísmo. Há conversões e conversões e conversões e conversões em massa por causa desse sentimento. As várias religiões que existem no mundo são provas inequívocas, cabais, de que, mesmo elas sendo religiões equivocadas, ou que estão fora do foco bíblico cristão, mas são provas cabais da existência de Deus. E a prova da existência de Deus, uma delas se comprova exatamente por isso, esse sentimento inato que existe no ser humano. Existem outras, que no próximo domingo nós vamos trazer, mas esta é a principal. O ser humano é religioso por essência. Mas assim como há religioso que adora pedra, que adora pau, que adora cisterna sagrada, que adora animal sagrado, que adora a lua, a estrela, os planetas, Vênus, Urano, Saturno, Netuno, Plutão e assim por diante. Ou a Mãe Terra, que há muita gente que fala na Mãe Terra, como sendo Deus. A natureza, Deus é a natureza é Deus. Então, esse ainda não é um ateu puro. Ele só não acredita num ser pessoal, num Deus pessoal, mas ele acredita que a Mãe Terra é a divindade. Ele acredita em uma divindade, então ele acredita em algo que para ele é superior, é transcendente, está além. Da mesma maneira, nós encontramos ateístas de vários tipos. Nós temos em primeiro lugar aquele ateísta teórico, o ateísta puro, que está plenamente convicto, ele se convenceu de alguma forma, de maneira filosófica, racional, ele argumenta a não existência de Deus por convicções intelectuais. Então é aquele filósofo, é aquele estudioso, é aquela pessoa que, através de determinadas razões, crê na impossibilidade da existência de Deus, que este mundo surgiu de uma poeira cósmica. Olha, e é mais difícil crer da forma como esses ateus creem do que crer como o cristianismo crê. Um dos argumentos deles é que é uma impossibilidade a existência de Deus, a ressurreição de Jesus, os milagres que existiram. Eles ridicularizam tudo isso, mas é mais difícil acreditar. Tem que ter muita fé para ser ateu desse jeito,
do que fé para ser cristão. Precisa-se de mais fé para ser ateísta militante, ateísta puro, racional, do que cristão, ou muçulmano, ou budista, ou shintoísta. Porque as suas convicções, as suas razões, como vamos ver domingo detalhadamente, são argumentos que caem por si só. São argumentos que não permanecem. São argumentos até fáceis de serem deslocados, tirados de lado, combatidos. E às vezes a pessoa tem uma luta interior que ela quer provar o ateísmo para todo mundo. E ela tem assim, fica até fanática pelo ateísmo. Ora, se ela tivesse tanta convicção, tanta certeza daquilo que ela acredita, por que tentar ficar comprovando isso a tempo e fora de tempo, sendo um ateísta fanático? É a mesma coisa do que aquele que é cristão fanático demais, né? Para que tanto fanatismo? Essa pessoa não está tão convicta do que crê, porque se ela tivesse tão convicta, ela não seria uma pessoa tão fanática, tão carola, de subir dos joelhos uma escadaria para pagar os seus pecados, ou fazer certas práticas, né, de açoitar o próprio corpo, de andar quilômetros e quilômetros durante semanas para chegar em uma cidade, porque lá apareceu uma santa, e chega com bolhas nos pés e toda dolorida e quebrada. Então isso é um fanatismo religioso que existe até no meio de cristãos, pessoas que se crucifixam, pessoas que vão e morrem na cruz, morrem não, eles são pregados na cruz e sofrem, para tentar dizer que estão sofrendo como Jesus, que trazem no corpo as marcas do Senhor Jesus. Então isso é um fanatismo exagerado. Se a pessoa tivesse tanta convicção de Cristo e da palavra de Deus, ela não faria isso, para provar para ela mesma que ela é de Jesus ou é cristã mesmo. Não precisa isso. Porque a graça de Deus já é suficiente, o amor de Deus, a misericórdia de Deus, basta apenas seguir nos caminhos de Deus. Basta apenas seguir nos caminhos do Senhor. Então esse é o ateísta puro. Qual que é o ateísta puro? É aquele que tem convicções filosóficas, argumentativas, racionais de que Deus não existe. Com relação a esses argumentos, nós vamos destrinchá-los um pouco mais no domingo que vem, tá? Porque hoje estamos apenas fazendo uma introdução. Existe o segundo grupo de ateu, que é um ateu convicto, mas ele não está nem aí para os que acreditam em Deus. O convicto, o ateu puro, o ateu que nós diríamos de nível 1, esse tem ojeriza contra os cristãos, muçulmanos, budistas, judeus e qualquer outro tipo de religião. Eles têm sites na internet onde eles argumentam, onde eles propagam as suas crenças. Mas esse que eu estou dizendo agora é de nível 2. Eles são ateus, praticantes, não acreditam na existência de Deus, mas não se importam que haja grupos que acreditem em Deus e que vivam uma vida religiosa. Aliás, o ateísmo também é religião. É uma religião da negação. Tem seus princípios, tem seus dogmas. Culto ao humano, culto a si mesmo, culto à razão. Que, lógico, é propagado de uma forma diferente. Mas é um culto à razão humana, é o culto à sabedoria humana, é o culto à capacidade humana. Porque culto não é só reunir e como nós estamos aqui nesta manhã, ou hoje à noite na ceia,
não é somente isso que é culto. O culto, a pessoa pode ter um culto individual. O culto ateísta, eles se reúnem também para debater os temas filosóficos. E aí, quem é cultuada? A razão, o elemento humano, a sabedoria e a negação de tudo aquilo que é sobrenatural, supranatural, transcendental. Isso tudo é negado. Esse de nível 2, ele às vezes nem propaga o seu ateísmo. Ele é uma pessoa, digamos assim, com certa neutralidade. Eu não acredito na existência de Deus, Deus não existe. Os outros lá que são bobos, que são ignorantes, eles têm os seus cultos, eles acreditam nos seus deuses, eles acreditam nas suas crenças, nas suas profissões de fé. Eu não quero nem saber dessa turma, eu estou aqui, eles estão ali. É mais ou menos esse tipo de ateu que existe no mundo hoje, na sua grande maioria. A Holanda, por exemplo, que já foi um país essencialmente cristão, possui hoje 44% de pessoas que afirmam ser ateístas. 44, quase a metade. Nos Estados Unidos são 17%, um país só de ateus. De ateus. Ateus ou militantes ou desse nível 2. O Reino Unido, 24%. Itália, 20%. Portugal, 15%. França, 32,5%. Agora vejam, esses países todos na Idade Média, quando se nascia lá, já vinha com a marca cristão, né? Porque já era batizado, era cristão. Ser europeu, até 200 anos atrás, ou 100 anos atrás, significava ser, ao mesmo tempo, europeu e cristão. Ser norte-americano, nascer nos Estados Unidos, era, ao mesmo tempo, ser americano e ser cristão. Ele só tinha diferença que um era presbiteriano, outro era batista, outro era católico, outro era metodista, enfim, né? Outro era anglicano, mas era cristianismo. E o que nós temos a lamentar é que o ateísmo está crescendo de forma avassaladora em países que se dizem cristãos. Parece até que nós estamos vendo Paulo escrever sobre a grande apostasia que viria. O que é apostasia? São as nações, os povos, se afastando de Deus, se afastando de Deus, se afastando de Deus. Chegando ao ponto de desacreditar da própria existência dele. O Brasil tem aproximadamente 7% de pessoas que não acreditam na existência de Deus. 7%. Não é tão grande, mas já é um número, né? Um número de 200 milhões, já são 14 milhões. Né? De batistas, de todas as convenções, somos 3 milhões. Não somos nem a metade dos... Então é uma denominação grande, poderíamos dizer assim. Maior que eles, em termos de evangélicos, só a Assembleia de Deus. Se considerarmos o ateísmo como uma religião, então o Brasil seria, primeiro lugar, os católicos, 58%, 60%, porque decresceu bastante. Segundo lugar, o ateísmo, 7 milhões. Desculpe, segundo lugar, a Assembleia de Deus, 12 milhões. Terceiro lugar, o ateísmo com 7 milhões.
E aí que vinham as outras denominações. Batista e daí em quarto lugar, com 3 milhões. E aí vinham as outras denominações, ou os outros grupos. Agora fico eu a pensar, por quê? Por quê que em países cristãos é que está havendo um crescimento assustador e avassalador do ateísmo? Primeiro, nós sabemos que existe a luta, a força do mal contra o bem. Então o mal vai procurar a lutar com o bem no recôndito principal do bem, que é o cristianismo. É ali. Ele vai mobilizar todas as suas forças onde está a verdade cristã. Ele vai tentar derrubar aqueles que se dizem, ou aqueles que professam fé no Cristo Jesus. Então, esse é um elemento. O segundo elemento é porque a igreja de Cristo Jesus, de modo geral, ela não tem satisfeito as necessidades das pessoas. Ela não tem cumprido com a sua missão. E por isso ela vai se esvaziando. Ela vai diminuindo em número. O correto seria aumentar. Claro, estamos falando em quantidade, mas o objetivo sempre é qualidade. Ela precisa aumentar em qualidade e em quantidade. A Bíblia diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Então somos nós que atacamos o inferno, porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. É a igreja que ataca. Mas às vezes a igreja não está atacando. A igreja está se deixando atacar pelas forças infernais. Ela não vai para o ataque, ela fica na defesa. E quem fica na defesa aqui, uma hora vai levar gol. Não é isso? Negócio de jogar retrancado na defesa, pode ver que uma hora alguma coisa acontece. A melhor defesa sempre foi o bom ataque. E a igreja, de algumas décadas para cá, ela não tem satisfeito as necessidades do homem moderno, do homem pós-moderno. E aí as pessoas se sentem, não se sentem atingidas pela igreja. Elas não se sentem satisfeitas com a igreja. A igreja não preenche mais as necessidades, e aí ela começa a pular fora, pular fora, pular fora. E alguns destes acabam se tornando ateus.
É, o irmão tocou num aspecto que a gente precisa considerar com grande relevância, que é a questão do desenvolvimento humano. Eu já tinha mencionado alguma coisa nesse sentido, mas o homem hoje, o homem odierno, que é uma palavra antiga, né? O homem atual, contemporâneo, ele está com as suas preocupações mais voltadas para o ter do que para o ser. Houve uma mudança. Então a pessoa está acompanhando esta evolução e ela sempre está pensando em adquirir mais. E a sua mente está sendo escravizada pelo consumismo e pelo materialismo. E muitas vezes coisas que não há necessidade de se ter, a pessoa vai buscar e corre atrás, e a sua mente está em adquirir coisas, por conseguinte, a sua mente não está cada vez menos na palavra, em Jesus Cristo, no Evangelho, no cumprir a missão, na ajuda aos necessitados, na ajuda a quem precisa. Sai, por exemplo, um celular hoje, daqui a um mês, o adolescente já vê o coleguinha lá com o mais novo, ele já não quer aquele que adquiriu o mês passado, ele já quer esse outro. É descartável, são produtos descartáveis. Né? Eles já têm prontos o iPhone 9, mas está no 5 agora, né? Ou 6, não sei, 5. Então eles têm pronto o 9, por que não lançam o 9 já? É porque eles vão desovar todo o 5, aí a hora que o 5 vender tudo, que toda a galera que ia comprar o iPhone já comprou, aí eles lançam o 6. Aí o 6 é novidade, o 5 já é ultrapassado, entenderam? Aí a pessoa fica naquela ânsia, agora tem que trocar para pegar o 6. Aí eles desovam todos os 6, mas o 7 e o 8 já está pronto, já estão prontos. Aí depois que todos adquiriram e que as vendas atingiram as perspectivas, eles lançam o 7. É assim. É assim. Ou vocês acham que Peugeot, que Renault, já não tem um planejamento para 20 anos dos carros que eles vão lançar? O 206, 207, 208, 209, 210, 211, 308, está tudo pronto. É só uma questão de desova. Porque eles nos têm como escravos, num certo sentido. Nós somos escravos desse consumismo, desse materialismo. E quem se torna escravo, né, desse tipo de questão, ele já não... Isso não se compactua com ser servo de Jesus Cristo, porque não podeis servir a dois senhores, a Deus e a Mamon. Mamon não é só o dinheiro, mas são os benefícios que o dinheiro traz. E normalmente as pessoas hoje estão correndo atrás dos compromissos que já fizemos há 2 meses, 5 meses atrás, agora a gente está correndo atrás para pagar as contas. Mais ou menos funciona assim, né? E todo mundo, vez ou outra, entra numa dessa. Todos nós entramos nessa. E a gente fica correndo atrás de repor aquilo que já foi embora. Então, esse materialismo, sem nós percebermos, ele é o cerne da destruição do próprio ser humano. Dos políticos com as suas maracutaias em querer ter, sem se importar com as carimbadas que a gente dá de ser corrupto. É um câncer social, né? Essa necessidade que o homem tem de querer ter. Mas eu gostaria de dar uma beliscadinha só, para você nos ajudar. Eu acho que o nosso
ela está um pouco ultrapassada, né? Está ultrapassada. Pegando aqui o gancho dos dois, né, que já são perguntas práticas. Primeiro, a questão do irmão. A Bíblia diz que no final dos tempos, haveria uma questão terrível em que o mal tentaria se sobrepor ao bem. Mas isso foi desde a época de Jesus Cristo, com o Império Romano, depois com as grandes perseguições, com a grande apostasia da igreja, que criou o Tribunal da Santa Inquisição e aquela coisa toda que todo mundo sabe, né? Isso sempre foi assim. Então nós não podemos cair nessa de pensar, não, vai ser daqui para pior. Nós não podemos pensar assim, né? Por mais que as coisas pareçam que o mal está evoluindo, ou o pecado, o ateísmo, a descrença, por mais que estejam tentando dominar, nós temos que acreditar no poder de Deus. Porque é na hora em que nós estamos quase que nos sentindo como abandonados por Deus, é a hora do reavivamento, é a hora em que Deus vai operar, é a hora em que Deus vai agir. Como na Suíça, por exemplo, quando havia um problema semelhante a esse, e houve um grande reavivamento, que todos os bares fecharam. Bares se transformaram em igreja, boates se transformaram em igreja. Hoje é o contrário, né? Hoje as igrejas são vendidas e transformadas em bares, boates, mercados, né? Shoppings e assim por diante. Mas antigamente, na Inglaterra, na Suíça, em outros países, acontecia desta forma. Então nós temos que clamar e crer no poder de Deus, mas aí juntar com aquilo que o irmão está falando. O irmão está plenamente correto. A nossa forma de evangelismo ainda é de 200 anos atrás, quando os americanos nos ensinaram. Mas o mundo teve a sua evolução. O mundo teve o seu dinamismo. E a gente não estou falando do conteúdo. O conteúdo é o mesmo, mas a forma precisa mudar. Hoje, o que o homem mais precisa, o que o ser humano mais precisa, é de apoio, é de amor, é de consideração, de respeito, de relacionamento. Porque as pessoas estão sozinhas. Nós vivemos em grandes metrópoles e pessoas solitárias, altamente depressivas, se sentindo na mais terrível solidão. Então aqueles métodos que nós usávamos, campanhas, né, folhetos, não que isso seja errado, não, isso ajuda também em determinados lugares. Mas o relacional, o elemento relacional é o que que as pessoas estão mais precisando hoje. E nós devemos lembrar que Jesus veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Eu não vim chamar os sãos, mas os doentes. Quem são os mais doentes hoje? Ou quem são os doentes hoje? São os do crack que estão nas ruas. Isso está virando uma praga. O país não sabe como combater o crack. Os drogaditos, os andarilhos, pessoas que não têm onde morar, que às vezes, por causa do álcool, por causa da droga, ele vai morar na rua. Como Jesus atuaria num centro urbano? Até 1975, o Brasil, era 70% rural e 30% urbano. Até 75, a maioria morava lá na roça. Eu sou também da roça. Eu acredito que muitos aqui eram do interior e trabalhavam, eram de zonas rurais. Agora, neste milênio, o negócio inverteu. É 75% morando nas cidades e formando grandes centros e 25% morando na roça.
E a maioria do nosso jeitão de ser e de cultuar, e de até horários de cultos, tudo é baseado na roça por causa da ordenha das vacas. Então, muitas vezes é anacrônico mesmo. Nós temos que ter e há metodologias urbanas que estão funcionando, igrejas estão crescendo, e a obra de Deus está sendo feita. O importante é que cada igreja local descubra o seu ministério específico e comece a trabalhar. Os hospitais estão cheios, as cadeias estão cheias, as ruas estão cheias. Quanta gente posou hoje na rua, na madrugada, quanta gente com crack, quantos que morreram essa madrugada? Jovens que matam por drogas, ou que são apagados porque não tem mais o dinheiro para... ou briga de pequenos traficantes. Só em Colombo deve ter morrido essa noite uns 10. Porque toda semana em Colombo, na segunda-feira, sai no jornal, o resultado do estrago. Fora gente que apanhou, fora gente que chegou em casa e bateu na mulher, bateu nos filhos, espancou. Fora essa turma. E às vezes a gente está muito fechado entre nós mesmos, e nós precisamos atuar, porque onde estão as pessoas? Jesus ia onde as pessoas estavam, não era isso? Ele ia lá, os publicanos e pecadores. Ele ia, mas não para fazer como eles faziam. Ele ia para resgatar. E quando o cristianismo começa a ensimesmar, a ficar dentro de si mesmo, e começa a ficar muito fechado e para dentro, começa a acontecer isso. É o que está acontecendo na Europa, Estados Unidos e outros países. Precisamos investir nossos esforços em realmente naquelas pessoas que precisam. Existe um programa da Convenção Batista Brasileira, que são as Cristolândias, e que já retirou mais de 2.000 pessoas das ruas. Então eles vão direto, entram lá na Cristolândia, e agora vai abrir Cristolândia em toda a capital brasileira. Eles vão lá na boca de fumo mesmo, alugam um barraco ou alguma coisa, ou incomodato, tiram as pessoas da rua, dão um banho, dão roupa para elas, comida, e quem quiser ficar, fica ali até ser restaurada. E tem os programas, nível 1, nível 2, nível 3, até a pessoa estar totalmente restaurada. Porque se você só der banho, comida e soltar a pessoa ali, ela vai voltar para o crack. Você tem que transformar. Aí tem médicos envolvidos, tem dentista, porque tem gente que não tem mais dente, tem gente que está doente, tem advogado, porque tem gente que nem identidade tem mais, não sabe, não tem mais documento nenhum, não sabe onde buscar. Gente, parece coisa do Arco da Velha, as histórias que nós ouvimos. E já foram batizadas mais de 1.000 pessoas. Já tem até coral de 400 vozes desse pessoal. E eles começam a cantar quando saem da rua, já começam a fazer parte do coral. Porque o coral é uma forma de terapia, cantar é terapia, ler a Bíblia é terapia, estudar é terapia, fazer esporte é terapia, tudo é terapia. Tudo é terapia, além de ser a palavra de Deus, e além de ele estar cantando, Cristo me salvou, Cristo me transformou, aquilo vai fazendo parte da existência dele, até ele chegar em um nível que foi restaurado. E tem das pessoas, grande número das pessoas que estão trabalhando hoje com o pessoal do crack, eram pessoas que estavam no crack. Porque ninguém melhor para evangelizar o drogado lá do que quem já viveu no meio deles. Teve um que quis fazer o curso, aí o pastor responsável, para preparar essas pessoas que vão trabalhar na Cristolândia, viu a ficha dele, matou 5, estuprou não sei quantas, e foi vendo a ficha dele, ele disse, meu filho, tua ficha aqui não dá para você fazer o curso, olha como é que está o teu negócio. Ele disse, mas eu já paguei na justiça, 14 anos, eu fui condenado a 48, cumpri 14 por
assim, por boa índole, né? Por bom comportamento, ele foi livre, né? Mas aí tiveram que arrumar a documentação dele ainda, fazer todas essas coisas. Ele disse, mas eu quero. Aí o pastor perguntou, você pode me provar se realmente você tem condições de fazer esse curso e de ser uma pessoa que vai trabalhar com drogados, com essa tua ficha? Porque também não pode mandar qualquer um, né? Ele respondeu assim, pastor, a minha única resposta que eu tenho é Romanos 8:1. Agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque o Espírito de vida me libertou do espírito da lei e da morte. Aí o que o pastor ia fazer, né? Operando Deus, quem impedirá? Né? Então a gente, às vezes, a nossa metodologia está em salvar ou empregar para pessoas da nossa classe, normalmente a classe média, né? A nossa turma, as pessoas que a gente conhece, mas essas pessoas, elas estão tremendamente materialistas. Olha, o Brasil nos últimos anos, muita gente da pobreza lá subiu para a classe C, não é isso? E quando a pessoa sobe para a classe C, uma das primeiras coisas que ela não quer saber é de Deus. Ela já começa, a primeira coisa é Deus, porque agora eu já tenho meu carrinho, agora eu tenho minha casinha, e agora eu tenho uma graninha, e agora tal coisa. Ela não quer saber de religião, ela não quer saber de Cristo. Mas vai lá no meio da rua, vai lá, entende? Nos hospitais, nas clínicas, né? Nas pessoas que carecem, essas pessoas estão querendo. São doentes, mas é um doente que não quer trabalhar com todos, com todas as classes. Sim, com todas as classes, claro, obviamente. Mas existem doentes que não querem ser curados. Lembra daquele Jesus perguntou para ele, você quer ser curado? Por que Jesus perguntou? Porque ele não queria ser curado. Ele tinha papazinho, ele tinha quem cuidasse dele, né? Ele tinha quem levava para cá, para lá. Agora, se eu for ser curado, eu vou ter que trabalhar. Eu vou ter que ter família, vou sustentar a família. Então, está muito bom aqui. Então, mesmo entre os pobres e os necessitados, tem gente que não quer ser curado, porque, entende? Ele não quer mudar de vida. Para ele está bom assim. Então não é só na classe média ou na classe alta. Na classe D e E também tem gente assim. Mas as pessoas estão tão carentes, tão necessitadas. Jesus diz assim, vá nos valados, nos becos e traz a força essas pessoas. Porque às vezes a pessoa não tem autoestima, ela não se ama, ela não sabe o que é amor. Tem gente que viveu numa família em que o pai era um carrasco tão grande, né? Matou a mãe, fugiu, foi embora. O cara desse não sabe o que é amor. Você prega, Jesus te ama, mas ela só tem ódio do coração. Amor para ela não faz diferença, ela não sabe o que é o amor. Amor é uma palavra que existe no vocabulário das pessoas, mas não existe na consciência dela, não existe na alma dela. Então tem que fazer um trabalho diferenciado para com a pessoa. Então o irmão tem muita razão, né, que às vezes a nossa metodologia, a nossa forma de evangelização ou de trabalho está anacrônico. A gente não atende nem as nossas crianças, estou falando em geral, evangélicos em geral, cristãos em geral, não estou falando. Nós não atendemos as nossas crianças, nós não atendemos os nossos adolescentes, estamos perdendo-os para o crack, para as drogas, para o homossexualismo, para o lesbianismo, para tudo, né? E a igreja está se esvaziando. A média de idade das pessoas na igreja está a aumentar. O que isso significa? Que a igreja está envelhecendo. E se a igreja está envelhecendo, ela está, pouco a pouco, morrendo. Ela está, pouco a pouco, morrendo. Há algumas décadas atrás, a gente ia nas igrejas e a média de público era de 30 anos. A média, né, 25, 30, 35. 25 a 35. Hoje você vai, a média é de 40 a 50.
Quer dizer que daqui a um tempo vai ser de 50 a 60. E depois de 60 a 70. E depois de 70 já vamos virar uma Inglaterra, que você vai, só tem gente de cabelinho branco lá assim. E essas igrejas estão a fechar, porque a igreja está a morrer. Então nós temos que ter uma metodologia, né, na escola bíblica ou de alguma forma, para as crianças, para os adolescentes, para os jovens, que seja relevante.